A força que atua sobre um corpo, independentemente da natureza, é igual ao produto da massa pela aceleração que o corpo lhe comunica. A dinâmica, como os meus caríssimos estudantes sabem, é a parte da mecânica que estuda os movimentos mecânicos, tendo em conta as causas que se originam. Esta dinâmica causa. Estas causas são as acelerações dos corpos. Todavia, para esta aula, vamos enunciar as leis da dinâmica. Quais são essas leis da dinâmica? As leis da dinâmica foram enunciadas por Newton. Newton, como vocês sabem, é uma grande lenda da física. A física clássica. Isaac Newton iniciou 3 leis. A primeira lei é a lei da inércia. É a lei da inércia, onde a segunda lei, ok? É a lei fundamental da dinâmica, ok? Segunda é a lei fundamental da dinâmica, fundamental da dinâmica. A terceira lei é a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Ok? Com esta aula, eu quero que no final de todos os meus estudantes virtuais do HBO e não só, sejam capazes de, primeiro, enunciar as leis da dinâmica, aprender a aplicação prática das leis da dinâmica, interpretar os fenômenos, o fenômeno da força, desta interação. No final de tudo, é que os meus estudantes aprendam isso. A primeira lei da inércia, o que é que diz afinal a primeira lei da inércia? A primeira lei da inércia, a primeira lei, que é a lei da inércia, diz que um corpo permanece em repouso ou em movimento retrouniforme se sobre ele não existem forças que venham da sua estado de repouso. Ok? Isaac Newton afirmou que este corpo, ok? Vai permanecer em repouso ou em movimento retrouniforme se sobre ele não for aplicada nenhuma força. Significa, se não for aplicada uma força neste corpo, este corpo vai permanecer em repouso. Logo, a expressão matemática diz que a resultante das forças é igual a zero. Ou então, o somatório das forças é igual a zero. Por quê? Porque na lei da inércia, na primeira lei, o movimento retilíneo uniforme, ok? O movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade é constante. A velocidade é constante, o movimento retilíneo uniforme. Muitos alunos, meus estudantes já aprenderam na cinemática que quando o movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, logo, significa que os corpos não foram acelerados. O resultado das forças é nula. Todavia, esta é a primeira lei. A primeira lei, vamos à lei da inércia. Afinal, quem vence a inércia? Ok. Caríssimos estudantes virtuais e não só dessa instituição e outros que poderão ver que estão acompanhados via online. A inércia é a tendência dos corpos para se manterem em repouso ou em movimento. Esta tendência dos corpos tende para se manterem em movimento ou em repouso é a inércia. Então, onde é que se cumpre? Na prática, por exemplo, se tivermos em pé num ônibus em movimento, quando o motorista trata a linguagem mais corrente, a linguagem mais simples, aplicar o travão, o ônibus em movimento, e os meus estudantes estiverem em pé, colocados em pé em movimento, a tendência é para quê? É se mover para frente e para trás. Caríssimos colegas estudantes e internautas que acompanham este vídeo, esta tendência nós tratamos de inércia. Então, esta é a primeira lei, a famosa lei da inércia, primeira lei. Ok, a segunda lei fundamental. A segunda lei fundamental é a famosa lei fundamental da dinâmica. Caríssimos estudantes virtuais, Isaac Newton, ao enunciar esta lei, então, é uma das maiores leis. Como sabem,
da mecânica, da dinâmica. Por isso que é a lei fundamental, porque esta lei, através dele, Isaac Newton conseguiu unir os fenômenos terrestres e celestes. Brilhante, genial, do jeito que vocês sabem. Isaac Newton foi um grande brilhante, um físico fora de série. Todavia, o que dizia a primeira lei? O que diz a segunda lei da lei fundamental da dinâmica? A lei fundamental da dinâmica dizia que a força que atua sobre um corpo, independentemente da natureza, é igual ao produto da massa pela aceleração que o corpo lhe comunica. A expressão matemática da segunda lei dizia que a resultante das forças que atuam em um corpo é igual à massa vezes a aceleração. Significa que existe uma proporcionalidade entre a força e a aceleração. Significa que a aceleração é diretamente proporcional à força dos corpos. Logo, o somatório das forças é igual à massa vezes a aceleração. Significa que também a proporcionalidade. Um corpo em movimento, então, em movimento, ali o movimento já não é em relação à lei da inércia. O movimento não é retilíneo, uniforme. A aceleração não é zero. Os corpos se aceleram, logo é válida. Logo, esta é a lei fundamental. Por quê? Porque as duas, tanto a primeira e a segunda lei, são resumidas na segunda lei, que é a famosa lei fundamental da dinâmica, onde Isaac Newton explica a proporcionalidade entre a aceleração e a força, dizendo que a força que atua sobre um corpo, independente da natureza, é igual à força da massa que o corpo lhe comunica. Esta é a famosa lei, a aplicação de força. Logo, aqui nesta segunda lei, o corpo aplicamos uma força deste corpo e este corpo moveu-se. Ao mover-se, o corpo se acelerou. É válida a aceleração. Nós validamos as forças que atuam sobre um corpo, deste corpo, através do sistema cartesiano. Y, normal. Ok? Optando este sentido do movimento, ok? Então, esta é a força que vem. Esta será a força de ação. Nós podemos projetar aqui. É que move o corpo. Aqui é o peso, força-peso, que é perpendicular à superfície terrestre. Logo, o somatório dessas forças é igual à lei, a massa-aceleração. Assim diz a famosa segunda lei, a lei fundamental da dinâmica. A terceira lei é a lei da ação e reação. Isaac Newton explica nesta lei que toda ação possui uma reação da mesma intensidade, direção e sentido oposto. Significa na prática, quando aplicamos uma força sobre um corpo, nós exercemos uma ação, amigos, caros estudantes, internautas. Nós exercemos uma ação, automaticamente vamos receber uma reação. Ao receber reação, ok? Esta reação deve ter a mesma intensidade. Suponhamos eu aplico uma força de 20 Newton. Ok? A reação que vou receber também de 20 Newton em sentido contrário à direção. Da mesma direção, a intensidade é a mesma, mas o sentido é contrário. Ali é onde Isaac Newton diz que toda ação possui uma reação. Contudo, é muito importante ter em conta esta terceira lei, porque na prática, quando nós estivermos a nos mover, por exemplo, de motorizada, ok? Com uma velocidade, por exemplo, acima de 90 km por hora, quando você encontra um obstáculo, colides com o obstáculo, a força que trazias, ok? É a mesma que vai projetar, porque a reação significa a velocidade que trazia, a consequência será. Todavia, os meus estudantes são aconselhados a evitar excesso de velocidade de aplicação de força por causa da sua consequência. Esta é a tradução da primeira, segunda lei da dinâmica. Com isto, queremos dizer, caro estudante, estamos aqui para instruí-lo e ensiná-los a aprender a física. A física é uma área espetacular, porque estuda os fenômenos mais complexos da natureza. Esta aprendizagem só é feita aqui no HBO. Aqui no HBO, nós prestamos serviços de acompanhamento para o ensino da física e de outras áreas.
Eu queria deixar uma mensagem aos meus estudantes que me seguem e que seguem a instituição através desta comunicação virtual. E venham a HBO, acompanham essas publicações para que vocês consigam aprender e interpretar os fenômenos físicos, os fenômenos da física. Muito obrigado, eu sou o professor Pedro Savoma, professor desta instituição, deste lindo complexo escolar HPO Wango Admão. Estou aqui, qualquer coisa nós partilhamos com os meus estudantes. Muito obrigado. Ficam bem, saudações para vocês. Obrigadão. Obrigadão. Tchau.